Olá, leitores e leitoras, tudo bem com vocês? O meu nome é Isadora Rinnert, eu sou escritora e consultora literária, esse aqui é o canal Batalhas Literárias e o vídeo de hoje, com essa iluminação péssima, mas porque tá tendo obra aqui nos vizinhos e tal, é o lugar mais silencioso da casa. E também para trazer esse lado mais confortável, né, já que é um vídeo mais informal. O vídeo de hoje será respondendo suas perguntas e comentários que eu coloquei lá na caixinha do Instagram. Caso você seja inscrito aqui no canal e não me siga no Instagram, me segue lá, o Léo vai colocar aqui Como é que é o nome daquele negócio? Arroba. O Léo vai colocar aqui assim do lado o arroba para vocês me seguirem lá, porque é lá que eu faço essa interação com vocês, perguntando coisas, comentando, tendo essa interação maior realmente com vocês para trazer aqui para os vídeos, ok? Então, depois da vinheta, vamos para o vídeo de hoje. Ai, que dor nas costas. Sabe, tô ficando velha, não adianta. Então, eu coloquei duas caixinhas de pergunta, uma num dia lá que eu anunciei o que ia ser feito com as caixinhas de pergunta, né? E aí eu tive 4 ou 5 respostas e aí eu fiquei puta, porque eu sei que vocês têm mais potencial que isso. E aí eu coloquei outra, e aí nessa outra vieram outras várias perguntas. Então, vamos lá, tá? Ah, acho importante falar, eu não vou mencionar nome de ninguém, de nenhum seguidor, nem nada, porque, né, processos. Então, eu vou deixar tudo no low-key, só vou fazer as perguntas e aí vou responder, tá? A primeira pergunta: qual a melhor adaptação que eu já vi, sendo de série, livro ou filme? Então, eu acho que eu sempre coloco isso num top 3, porque é muito difícil de escolher uma só, mas eu acho que eu levo em conta muito a fidelidade, primeiro, com a idade dos personagens, né, Percy Jackson, com a idade dos personagens, com os acontecimentos da história e com a narratividade da coisa. Então, tipo, por exemplo, não adianta o personagem ter a idade certa, ele agir da forma correta, os acontecimentos da história estarem ali grifados, quando, tipo, sei lá, por exemplo, a história de um outro ponto de vista. Pra mim não faz sentido. Então, eu vou colocar num top 3, são uma série e 2 filmes, tá? Então vamos lá. A série, eu acho que A Maldição da Hill House, sabe? A Maldição da Residência Hill, eu acho ela extremamente fiel. Para quem não sabe, essa história veio de um livro chamado A Casa da Colina, Hill House. Hill em inglês é colina, né? Pra quem não entende dos inglês. Então, assim, a tradução foi bem literal nesse sentido, né? Mas deu um pouco errado, assim. Mas tudo bem. Eu acho ela extremamente fiel, extremamente incrível. Eu adoro essa adaptação, tipo, demais, assim. A segunda temporada, que é da Mansão Bly lá, eu acho ela um pouco problemática, porque são muitos livros do Henry James. Basicamente, cada episódio é um livro diferente dele, cada arco é um livro diferente dele. Eu acho, às vezes, até um pouco confuso pra quem tá assistindo e conhece um pouco das histórias, ou para quem leu as histórias e tá lendo e tá assistindo, eu acho que ele fica ali numa misturança e tal, mas a primeira temporada, que é a Maldição da Residência Hill, eu gosto demais, eu acho muito fiel, eu acho muito boa, eu acho de todas as adaptações, porque já teve outros filmes adaptando ali, né? Eu acho que de todas as adaptações, essa é a melhor, essa série é a melhor, ela traz um elemento de suspense muito bom à tona. E, inclusive, eu estava pensando em fazer um vídeo falando sobre as conexões e explicando a Maldição da Residência Hill, tanto o livro, né, da Casa Colina, quanto a série. Vocês gostariam disso? Se sim, deixa aqui embaixo nos comentários, já aproveita e me curte, tá? Curte esse vídeo aqui e se inscreve no canal, que é de graça, tá? A outra adaptação que eu gosto muito é Harry Potter, obviamente não poderia deixar de fora, né? A idade dos personagens é extremamente condizente, os acontecimentos da história, por mais que muitas coisas são deixadas de fora, a gente entende porque é deixado de fora, apesar de uma das coisas que tem me deixado muito chateada que foi deixar de fora foi o Pirraça. Pra quem só assistiu os filmes deve estar boiando quem que é Pirraça, mas ele é o Poltergeist de Hogwarts, tá? Mas eu gosto muito das adaptações, eu acho que é, assim, sensacional. E não é à toa, né, que os filmes de Harry Potter trouxeram muitos leitores pra dona J.K. Rowling, né? E o terceiro é A Cabana, do William P. Young, né? Foi feito um livro, é extremamente incrível, eu recomendo todo mundo pra ler e pra assistir.
Caso você não conheça a história, aqui em cima num card vai estar sinalizado um vídeo que eu fiz só da cabana, tá? Falando ali sobre a história da cabana e eu acho que vocês vão gostar. Então clica ali em cima pra assistir. Próxima pergunta, que na verdade foi um comentário, porque não tinha ponto de interrogação, que é livro de algum outro país. Assim, imagino eu que seja pra dar uma sugestão, né? Imagino eu. Então eu vou dar outra sugestão, né? Assim, eu acho que os livros dos Estados Unidos e tal estão muito... E Reino Unido, no geral, estão muito manjados, né? Porque a maioria das literaturas que a gente recebe são de lá. Então, eu vou recomendar um livro lá da puta que pariu, que é O Boneco de Neve, do John Nesbo. Muita gente acha que ele é americano. Não, gente, ele não é americano. Se eu não me engano, ele é polonês. E é um dos melhores livros de suspense barra terror que eu já li, assim... Eu tenho uma paixão gigante, gigante, enorme por esse livro. Também vai estar aqui em cima num card de descrição o vídeo que eu fiz sobre Boneco de Neve, tá? Próxima pergunta. Paulo Coelho, antiquado ou atual? Pergunta complicada. Porque assim, uma coisa que a gente tem que diferenciar ali são os clássicos e os atuais, né? E conforme o tempo vai passando, os livros atuais vão se tornando clássicos. O que eu acho sobre Paulo Coelho? Eu acho que talvez tenha um livro que eu goste dele, que é Verônica Decide Morrer. Acho que esse é o nome, tá? Faz muito tempo que eu li. Mas o Paulo Coelho, ele tem um negócio meio Bukowski, e não no sentido de histórias, mas no sentido de escrita. Os dois são muito parecidos nessa parte. Eu não gosto muito do Paulo Coelho, mas eu acredito que os livros dele estejam se tornando cada vez mais clássicos. Eles até, inclusive, estão sendo recomendados a leituras nas escolas. Eu acho ele um livro de temática introspectiva, e isso pode ser muito bom, mas também pode ser muito ruim. E assim, eu acho que Verônica Decide Morrer é um livro muito, muito bom dele, porque trata de vários problemas mentais, enfim, então eu gosto, mas ao mesmo tempo eu não sei decidir se ele é antiquado ou atual. Na verdade, assim, eu tenho um palpite de que é antiquado. Por quê? Porque muitas das temáticas que ele fala são até às vezes machistas. Então é uma coisa complicada. Eu acho que atualmente a gente não pode, assim, basear o machismo numa literatura, tipo, por exemplo, Bukowski. Bukowski é extremamente machista. Então, eu acho que esse tipo de livro não pode ser considerado atual, ou se é considerado atual, é considerado ruim, né? Close errado. Enfim, cancelamento, hashtag. Próxima pergunta. Qual foi o melhor livro que você já leu? Olha só, daí me complica. Me complica muito, porque eu não consigo decidir um só. Tanto que eu fiz uma série, tem uma playlist aqui no meu canal, que é dos top 5. São os meus top 5 livros favoritos. Eu vou deixar no card aqui, também na descrição do vídeo, tá? Assiste ali a playlist, vê os livros que eu coloquei, né? Mas assim, se fosse pra eu colocar o livro que eu mais gostei... Ai, é difícil demais. Eu acho que eu colocaria A Cabana pela ligação sentimental que eu tenho com a história. Mas, assim, tem muitos outros livros que eu gosto, tipo Anne de Green Gables, Comer, Rezar e Amar, O Boneco de Neve. Eu tenho muitos livros que eu gosto. É difícil pra mim. Meio complicado. Próximo. O livro, a parte que falta... Léo, coloca aqui a capa, por favor. O livro, a parte que falta é infantil, mas se encaixa tanto na vida da gente, né? Incrível. Sim. Gente, o que acontece na literatura infantil, tá? Eu vou falar um pouquinho mais sobre isso pra vocês entenderem. O livro, a parte que falta, ele é um livro que foi escrito com o intuito de ser infantil, mas muitas pessoas adultas acabaram lendo. Inclusive, tem um vídeo incrível da Juju, não sei como é que fala o nome dela, eu vou chamar ela de Juju porque pra mim é mais fácil, que fala sobre a parte que falta. E é muito incrível esse vídeo dela, super recomendo, vai estar aqui embaixo na descrição o link. Mas assim, o que tá acontecendo agora, tá? Os livros infantis, eles estão sendo... Pra quem não sabe, eu também trabalho com livros infantis, tá? Eu sou escritora de livros infantis. Mas o que acontece? Os livros infantis, atualmente, eles estão sendo escritos por adultos, como normalmente sempre foram, mas eles são temáticas
introdutórias à vida adulta. Então, a gente tem ali falando sobre morte, sobre luto, sobre deficiências, sobre respeito, aceitação, esse tipo de coisa assim que deveriam ser muito básicas para as crianças, mas até pouco tempo atrás não era falado esse tipo de assunto para elas, era considerado um tabu. Por quê? Porque elas são crianças. Gente, criança tem mais poder de entendimento do que a gente acha, tá? Então, assim, são livros muito incríveis. Eu acho que a parte que falta é maravilhoso e tem muitos outros livros infantis que eu simplesmente adoro. Tem um vídeo aqui que eu vou deixar aqui no card falando sobre livros infantis que eu acho que são maravilhosos, mas eu acho que um dos que eu mais gostei e fala sobre luto é Pode Chorar Coração, mas Fique Inteiro. Se eu não me engano, é esse o nome também, tá? Vai estar lá no vídeo, vai estar lá na lista. Então, se tu quiser assistir recomendações se tu tiver filho, se tu tiver sobrinho, se tu tiver, enfim, qualquer coisa, assiste isso ali que eu acho que tu vai curtir esses livros, tá? Próxima pergunta. O que tu mais gosta de fazer quando não tá lendo? Escrever, eu acho que é a minha coisa favorita, assim. Eu amo escrever demais. Tanto que eu sou escritora, né, galera? Tudo bom. Mas, então, eu gosto muito de escrever, eu gosto muito de dançar, dança de salão atualmente, né? Antigamente eu dançava jazz, dança de rua, balé, enfim, eu dançava um monte de coisa, mas hoje em dia eu gosto muito de dançar dança de salão, especificamente bachata, West Coast Swing, Zouk, eu tenho uma dificuldade imensa, mas eu gosto muito. Enfim, curto demais, tá? E crochê, eu gosto muito de fazer crochê também. Eu faço várias pecinhas de crochê, porque eu sou uma senhora. Próxima pergunta. Tu lê mais de algum livro? Tu lê mais de um livro ao mesmo tempo? Sim, eu leio mais de um livro ao mesmo tempo. Isso é uma técnica que pela consultoria literária eu ensino a se alcançar, porque muitas vezes quando tu começa a ler mais de um livro ao mesmo tempo, digamos lá que tu tá lendo 2 livros ao mesmo tempo, tá? Tu se engaja mais na leitura de um deles e acaba terminando aquele e o outro fica por ali. Daí tu olha e pensa, eu vou começar outro também. Daí tu começa a ler 2 livros e aquele lá vai sendo deixado de lado. Então tu sempre vai dar prioridade para um livro, a não ser que tu tenha um treinamento específico para ler 3 livros, ou enfim, 2 livros, ou mais de um livro ao mesmo tempo, tá? Então isso eu ensino na consultoria, caso você queira saber mais sobre a consultoria, vai estar no link aqui embaixo, é o link do meu site, lá você tem acesso aos diferentes planos e diferentes explicações do que vai te ajudar. Mas, sim, eu leio mais de um livro ao mesmo tempo. Atualmente, eu tô lendo um livro teórico, que no caso podem ser artigos, pode ser livro mesmo, e 2 livros, enfim, do meu gosto pessoal, né? Geralmente eu tento colocar ali um livro de suspense ou mistério, que é a minha linha de escrita, e um livro de romance para dar uma desopilada, tá? Então, sim, eu leio mais de um livro ao mesmo tempo. Próxima pergunta. Como seleciono as minhas leituras? Eu acho que depende de pessoa para pessoa. E daí, de novo, é uma coisa que se aborda muito na consultoria literária. É um projeto que eu criei que é específico, é próprio para cada pessoa. Então, a consultoria vai ser diferente para cada pessoa. Tem pessoas que têm dificuldade com ressaca literária, tem pessoas que querem expandir o seu gênero literário, tem pessoas que querem ter uma dinâmica melhor, ter mais dinamismo na sua leitura e até mesmo na escrita. A consultoria serve para tudo isso, tá? Mas assim, como eu escolho meus livros. Os livros teóricos são sempre os sugeridos pelo curso que eu tô fazendo, que é de psicanálise. E os livros ali que eu uso, tipo, de hobby, enfim, o de mistério / suspense, ele é um fixo, tá? Então eu sempre escolho esse gênero, suspense ou mistério, são gêneros diferentes, mas que parecem a mesma coisa, mas são gêneros diferentes, tá? Então ele é sempre um gênero fixo e eu sempre vejo ali o que tá hypando na mídia, o que tá, tipo, esse livro aqui tá estourado, então beleza, eu vou ler ele pra ver qual que é o hype todo mesmo. E o outro ali, que geralmente é romance, mas pode ser outros gêneros, pode ser fantasia, pode ser horror, pode ser, enfim, qualquer coisa. São livros de recomendações de amigos mesmo, ou de canais do YouTube que eu assisto e que parecem ser bons, tá? Então, é assim. Próxima pergunta. Tu faz alguma contabilização de livros? Se sim, onde? Sim, eu faço. Eu tenho 2 cadernos. Isso é uma coisa que, inclusive, eu passo na consultoria literária para quem tem problema de memória, tá?
Porque quando a gente reforça aquilo que a gente vê, a gente reforça a memória grudar na nossa cabeça. Então, um livro que eu tenho, um caderno que eu tenho, ele é bem pequenininho, assim, é como se fosse uma agendinha, e ali eu só coloco o nome do livro, o autor, a data de começo, a data de fim e o tanto de estrelas que eu dei para aquele livro. Então, eu tenho esse. E eu tenho um caderno maior, que é um dos exercícios que eu passo ali na consultoria para quem tem problema de memória, que é um caderno grande. Eu divido ele em 3 seções, 3 colunas. Na primeira é o nome do livro, na segunda é o autor e na terceira é a frase que mais me marcou sobre este livro. Não necessariamente a frase que eu mais gostei, mas a frase que mais relacionou o livro, né? Mais relacionou com o livro. Então, é assim que eu faço ali a minha contabilização de leituras. Próxima pergunta. Qual o gênero literário favorito? Complicado. Pra quê? Eu acho que pra cada pergunta tem uma outra de resposta, basicamente, né? Mas pra quê? Se eu for escolher um livro para um gênero pra desopilar, pra tirar aquilo da cabeça, romance adulto. Eu acho que é o meu favorito pra tipo, só relaxar. Se eu quero um livro, tipo, pra desenvolvimento pessoal e pra, tipo, realmente ficar ali instigada, suspense. Daí, realmente, eu acho que o suspense supera o mistério nessa. E eu acho que esses são os meus dois pra... Mas depende pra quê, né? Próxima pergunta. Escritoras ainda precisam usar pseudônimos para fugir de preconceitos e machismo? Ótima pergunta. Perfeita pergunta. Vamos falar um pouco sobre isso. Gente, pra quem não sabe, pseudônimo é um nome usado, um nome escolhido para substituir o seu próprio em algum tipo de trabalho, tá? Então, assim, acontecia muito isso, tá? De pseudônimo. E não necessariamente pseudônimo tu precisa fazer um nome completamente diferente. A própria J.K. Rowling foi uma pessoa que, para quem não sabe, o nome dela inteiro é Joanne Kathleen Rowling, tá? E quando ela foi publicada, ela passou por várias editoras e nenhuma quis publicar, até que na 12ª, se eu não me engano, a editora de fundo de quintal pequenininha aceitou, mas só se ela colocasse as iniciais dela ao invés de Joanne. Por quê? Porque não comprariam um livro de fantasia escrito por uma mulher, tá? Então, por isso J.K. Rowling, não Joanne Kathleen Rowling, tá? E aí, o que aconteceu, né? Aí a gente já tem uma prova muito básica de machismo. Eu acredito, pelo que eu vejo, que hoje em dia, na ficção, não se tem mais tanto disso, a não ser que os escritores, daí num geral, não só mulheres, mas num geral, queiram fugir do seu próprio gênero. Que nem, por exemplo, a J.K. Rowling. A J.K. Rowling queria escrever livros de mistério, mas ela sabia que se ela publicasse um livro, iam ligar aquilo a Harry Potter. Então ela criou o pseudônimo Robert Galbraith. Robert Galbraith escreveu, por exemplo, ali, o Chamado do Cuco. Chamado Cuco foi um livro que estourou no mistério, no mundo do mistério, né? E é da J.K. Rowling, é um pseudônimo dela. Por quê? Porque ela escolheu colocar esse pseudônimo ali para que ela não fosse relacionada com aquele gênero, e sim com Harry Potter, porque ela é a imagem da venda dela, né? Não tem o que fazer. Então, enfim, assim, eu acho que na ficção hoje em dia não tem mais tanto isso, apesar de ser, sim... Meu Deus, tem um gato aqui. Dá pra ver? Tá mortão, bicho. Ai, meu Deus. Aqui. Então, assim, eu acho que na ficção, hoje em dia, não tem mais tanto isso. Tá tremendo essa porra aqui, né? Puta que pariu. Foi? Não. Mas o que acontece, e acontece muito, tá, gente? Livros mais técnicos, principalmente livros de gestão, vendas, livros sobre livros financeiros, esse tipo de área tem muito, tá? E tem muito porque eu já trabalhei em editora e eu sei falar com propriedade sobre isso. Tem e tem muito. Por quê? Porque hoje em dia ainda se tem a imagem de credibilidade do homem e não da mulher. Ai, mas mulher não vai saber sobre vendas. Então acaba se usando um pseudônimo de homem para vender os seus próprios livros. Isso é meio triste? Meio não, é muito triste. É muito, muito triste. Principalmente porque a gente tem escritoras muito valiosas por aí, né, gente? E aí é complicado. É uma ótima pergunta, tá? É pergunta sensacional. Eu acho que ela vale muito
Mas eu acho que na ficção, hoje em dia, não tem mais tanto, tá? Não tem mais tanto, a não ser que queira fugir ali do seu próprio gênero. O que tem muito são em livros técnicos, livros de áreas ainda ali muito ocupadas por homens, né? Que daí a aceitação de mulheres é bem baixa, assim. Última pergunta. Você se sente muito velha usando a correntinha de óculos? Sim, porque eu sou uma senhora idosa. E a minha senhora de 80 anos interior sauda a senhora de 80 anos que vive em você e que gosta de livros de senhora de 80 anos. Afinal, né, ali eu tricoto, eu faço crochê, meu Deus, eu sou uma senhora real, né? Isso aqui não ajuda, né, na minha imagem de ser uma pessoa jovem. Mas então, gente, o vídeo fica por aqui hoje. Essa foi a última pergunta, eu acho que fechou com chave de ouro com a minha correntinha super chique, preta aqui, né? O que eu tava falando? Sim, curte, comenta e compartilha esse vídeo. Se inscreve aqui no canal, vai me ajudar muito. A gente acabou de bater aí 150 seguidores, né? E aí, por isso que eu resolvi fazer esse vídeo aqui respondendo vocês, apesar de, né, serem poucas perguntas para 150 seguidores, mas ainda assim, 150 inscritos no caso, né? Ainda assim, eu acho muito válido trazer essa conexão com vocês, nessa conexão mais próxima. O próximo vídeo será de análise. Eu ainda estou muito na dúvida se eu faço esse da Residência Rio. Se vocês quiserem que eu faça, comenta aqui embaixo. Porque se vocês não comentarem, eu não vou fazer, tá? Porque eu não sei se vocês querem. Mas enfim, curte, comenta, compartilha esse vídeo, manda pros seus amigos que gostam de literatura e que acham que iam se interessar por esse tipo de resposta. A gente se vê na próxima semana. Um grande beijo e tchau!